Bem, pessoal, dando seguimento agora à nossa segunda parte da disciplina, já que a gente já falou sobre a teoria do conflito, a gente já falou também sobre a teoria dos jogos, agora a gente vai propriamente entrar nos métodos alternativos de conflito. E aí eu já vou começar fazendo uma cisão de terminologia, tá? Porque eu não gosto de utilizar métodos alternativos de conflito. Porque quando a gente utiliza essa terminologia alternativa, a gente pressupõe que é alternativa a algo. Nesse caso, seria alternativa à própria jurisdição. E eu, né, como mediadora e conciliadora, eu não acredito nisso. Na verdade, eu acredito que o termo correto, e que até o professor fala muito sobre isso, que é o professor Cândido, eu vou deixar disponível a nossa leitura, eu vou deixar ali no rol da bibliografia, que ele vai falar que, na verdade, o termo melhor a ser utilizado é métodos adequados de solução de conflito. Justamente por haver uma gradação desse tipo de conflito. Nós não podemos ser ingênuos também em tratar todo o conflito e colocar numa caixa só. Existe uma espécie de uma gradação de conflitos. A gente coloca aqui no topo. Né? Eu não posso desenhar, tô sem um quadro agora, mas eu gostaria que vocês imaginassem isso. Existem aqueles conflitos mais graves. Aqui a gente, né, vou dar um exemplo muito marcado, que é o próprio crime. Mas ainda assim há ressalvas com a justiça restaurativa, e isso nós vamos falar no capítulo 4. Tá bem? Mas existem esses crimes graves, digamos assim, que seriam aqueles que são necessários passar por um crivo dessa jurisdição e aqueles conflitos intermediários ou baixos. Estima-se que 40% de todos esses conflitos, todos os conflitos adjudicados até hoje no nosso judiciário, nessa pequena bagatela de mais de 100 milhões, em que a cada 5 segundos é adjudicada uma nova ação, 40% seriam completamente resolvidos por esses meios adequados de resolução de conflito. Então, existe uma grande parcela em que, por meio da adequação, e por isso que essa palavra eu considero a mais correta, que por meio da adequação seria plenamente resolvida por esses meios adequados, como a mediação, como a conciliação, como a arbitragem. Nós temos até agora a constelação familiar, tá? Então, esses métodos adequados, por isso que eu utilizo, né, essa palavra. Antes de começar a entender sobre como que se dá uma sessão de conciliação, mediação, ou temas mais específicos, a gente primeiro precisa entender qual é a axiologia, o que é axiologia, né? A gente vê isso nas aulas de introdução ao direito. Como que essa principiologia dessa adequação de resolução de conflitos, ela está metida em série no nosso ordenamento jurídico hoje. Bem, essa nova proposta, esse novo paradigma de justiça é importado da cultura norte-americana, tá? Então, a partir de estudos iniciados lá, foram importados aqui para o Brasil, mas foi importado de uma maneira muito lenta. Até 2010, nós não tínhamos ainda um dispositivo que, de fato, incentivasse essa resolução pelo método consensual. Nós tínhamos ali, acho que era no artigo 269, se não me trai a memória, no antigo CPC, que é o de 73, nós tínhamos ali a previsão de que se houvesse um acordo, o juiz seria de algum lugar, mas apenas isso. Não tinha, de fato, um incentivo ativo à consensualidade. Isso foi apenas a partir da resolução 125 do CNJ, que inclusive é utilizada hoje. Houve algumas alterações em 2015 e também agora em 2020. Mas essa resolução, se vocês colocarem, fizerem uma leitura, vocês verão que há toda uma estrutura ali já delimitada para que seja incluído, né, nessa nova visão, nessa nova rotação, nesse giro paradigmático do direito. Nós temos até a sessão da conciliação. Eu me recordo que quando eu estava, né, fazendo ainda as sessões, porque agora eu parei um pouco para me dedicar à advocacia. O que não me impede também de ser uma mediadora ou uma conciliadora. Eu até mesmo faço acordos posterior à sentença, já cheguei a fazer esse tipo de proeza, porque para todo momento um consenso é bem válido. Ele é válido, ele deve ser estimulado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos essa resolução de 125 de 2010, em que houve essa fagulha, digamos assim, dessa nova rotação que traz todos os atores processuais, não só as partes, os juízes, os advogados, todos ali envolvidos, para estimular ou para pelo menos possibilitar até esse momento
Já em 2015, com o nosso novo Código de Processo Civil, houve de fato essa previsão. Lá no artigo 3º, se a gente abre, a gente vê lá que todos os atores processuais devem incentivar, devem propiciar a conciliação, a mediação. Então nós temos agora algo muito mais sedimentado nessa nova proposta de visão de encarar o direito. Isso se dá por de certa forma, não é nem por uma inaptidão, porque os juízes do Brasil são excelentes, nós temos um dos melhores números em relação a cada juiz, mas por essa impossibilidade de lidar com tantos processos. E, às vezes, esse tanto de processo, na verdade, não reflete o que de fato é o brasileiro. O Brasil é um país que adjuga compulsivamente, mas não significa que o brasileiro gosta disso. É o modo como eles veem de colocar aquilo, de expressar a posição, nós chamamos isso de posição, mas fique tranquilo que nós vamos trabalhar isso ao longo das aulas. Posição é aquilo que aparentemente se quer e que é colocado lá nos pedidos na petição inicial. Só que, na verdade, a parte quer outra coisa. O interesse dela é oposto, inclusive conflitante, àquela posição marcada na petição inicial. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Estava numa sessão de conciliação que se tornou uma audiência de mediação. Vou explicar para vocês as diferenças, mas eu gostaria que vocês entendessem que hoje, no nosso ordenamento, a gente entende a conciliação como um momento inicial, inclusive previsto nos juizados especiais. Então, é um procedimento mais simples, mais curto, tem uma duração de previsão de 30 minutos. Já a mediação não, a mediação ela já é algo mais elaborado, exige mais tempo, e está mais ali nas relações mais conflituosas, que são as relações de família. Mas me chegou esse caso e nós, como conciliadores e mediadores, nós não lemos o processo. Porque quando nós lemos o processo, nós somos contaminados, nós nos posicionamos, nós somos interessados. Por isso que o advogado, ele é automaticamente um representante, porque ele entra naquela roupagem da posição do cliente. E o conciliador como facilitador, o mediador como facilitador, ele não pode se contaminar. E nós não lemos. Eu não li, obviamente, por uma ética. Quando eu cheguei lá na sessão, eu fiz a minha introdução, expliquei do que se tratava, passei a palavra para as partes. E a parte disse que estava pleiteando o valor X, que era ínfimo. Mas eu vi que havia ali um sentimento no ar que estava em comum. E eu resolvi, e aqui, ao longo das sessões que nós vamos fazendo, a gente vai ficando mais hábeis na empatia, porque a empatia ela também se aprende. E aí eu entendi que havia algo ali que não estava sendo dito. Aí vai também o estudo na linguagem não verbal, mas fiquem calmos, nós vamos trabalhar tudo isso. Tudo é aprendido. E aí eu perguntei, você poderia me explicar de onde que vem de onde que vem esses valores? E ela disse que se tratava do padrasto, que deteve os valores da título de aposentadoria da mãe e que na morte da mãe os valores foram rateados para os valores do funeral. E ele não deu a sua parte, além de ter gastado toda a aposentadoria da mãe com outras coisas. Então eu percebi que a posição era o valor, mas o interesse não era. O interesse era o reconhecimento por parte desse padrasto. Então eu chamei as sessões privadas, também explicarei isso, tá? Faz parte desse rito da conciliação e da mediação. Tentei tentei facilitar essa comunicação entre os dois. E para minha surpresa e para minha felicidade, foi exitosa. Houve um pedido de perdão e eles saíram dali satisfeitos. Agora, eu gostaria que você me respondesse. Vocês acham que um juiz conseguiria fazer isso? É óbvio que não. É o protagonismo dado para as partes. Esse resgate dessa autonomia dada pelas partes, que é retirada na representação por meio da adjudicação. Quando retomadas essas partes, elas se sentiram ouvidas, acolhidas, e inclusive houve uma restauração desse vínculo familiar. Ou seja, houve uma plena satisfação. E é isso que a conciliação ela se propõe fazer. E por isso que, na prática, a gente vê que realmente essa nova rotação do direito, ela faz todo sentido.